Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Felipe Cupertino. Sou professor de Direito, pesquisador e também advogado. Estou aqui para ajudar os senhores e as senhoras, ciganos e ciganas e simpatizantes também de todo o Brasil a compreender o que é que está sendo discutido no projeto de lei 248/2015, um projeto de lei que vem para criar o Estatuto do Cigano. Sou Gajon Juron, amigo da causa dos ciganos na sua batalha por direitos. Então, meus amigos, vamos lá. Esse aqui é o terceiro vídeo. Artigo 6º. O que se diz sobre o esporte e o lazer dos ciganos? O poder público, município, estado, governo federal, Distrito Federal, fomentará o pleno acesso da população cigana às práticas esportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Então, todos os ciganos e as ciganas têm que ser incentivados a conhecer os esportes, futebol, natação, ginástica e assim por diante. E essa é uma obrigação de todas as autoridades, do município ao governo federal. Então, o projeto também fala sobre a cultura, em 2 artigos. O que é que diz sobre o direito à cultura? Ele reconhece, o Estatuto reconhece a importância das línguas ciganas, da linguagem cigana. Então, vejam o que está no artigo 7º. As línguas ciganas constituem um bem cultural de natureza imaterial. O que está dizendo? Imaterial porque não tem como pegar na língua, mas é um reconhecimento direto, papo reto. Olha, respeitem a linguagem, as línguas ciganas. E ela é um patrimônio do povo brasileiro, mas que pertence aos ciganos. O Estado tem que reconhecer isso, que é uma língua, né, porque é um povo que tem sua cultura própria, e o Estado deve garantir que os ciganos e as ciganas preservem a sua própria língua. Então isso está aí no Estatuto, bem direto. Artigo 8º. Fica assegurado aos povos ciganos o direito à preservação de seu patrimônio histórico e cultural, material e imaterial, e a sua continuação como povo formador da história do Brasil. É mais um reconhecimento. Os ciganos estão no Brasil desde que esse país começou a ser construído. Só existe Brasil porque tem também povo cigano. Então, na lei, essa lei que está sendo discutida está reconhecendo isso, que o Estado, que as autoridades reconheça o valor que os povos ciganos têm para a construção da nação brasileira. Temos também, pessoal, o artigo 9º, que fala sobre a saúde do povo cigano. O que é que se diz sobre o direito à saúde dos povos ciganos? Todos sabemos, eu não sou cigano, mas que a população cigana tem muita dificuldade de acessar os postos de saúde, de acessar os hospitais por conta do racismo. Então, o Estatuto do Cigano diz que fica assegurado o atendimento de urgência e emergência nos serviços do Sistema de Saúde Único, do Sistema Único de Saúde, o SUS, ao cigano que não for civilmente identificado. Sabemos que temos muitos amigos e amigas ciganos que não têm documento. Então, no Estatuto do Cigano está reconhecendo que naqueles casos que são urgentes ou de emergência, o cigano e a cigana sem documento tem que ser atendido no posto ao hospital público. Tudo bem, meus amigos? Então vamos lá. Temos mais um outro artigo que fala sobre o direito à saúde. Serão instituídas, vejamos o que diz, né, o artigo 10. Serão instituídas medidas de acolhimento para garantir o acesso da população cigana
às ações e aos serviços de Sistema Único de Saúde, o SUS, e as políticas públicas de promoção da saúde e prevenção e controle de doenças, com ênfase para dar destaque às seguintes áreas. Então, o Estatuto do Cigano está dizendo, olha, município, estado, governo federal, tem que promover acesso à saúde, dando destaque aos determinados itens. E quais são esses itens que foram elencados na lei? Vejamos. Primeiro, assistência farmacêutica, acesso aos remédios. Nós temos no Brasil a farmácia popular, então tem que ter incentivo ao acesso aos remédios. Planejamento familiar, né? Conversar com as famílias ciganas sobre o seu planejamento. A saúde materno e infantil, né? Uma ênfase, um destaque à saúde da mãe e das crianças. Dá um destaque também à saúde do homem, porque sabemos que não só os homens ciganos, todos os homens têm dificuldade de ir ao médico. Então, porque se acha muito forte, pensa que não precisa ir ao médico. Então veja que o Estatuto do Cigano está, olha, Estado, fique ligado, incentive o acesso da saúde do homem cigano. O homem cigano também fica doente, ele resiste ao ir ao médico. Então, as políticas públicas têm que olhar para isso. A saúde bucal, né? Ir ao dentista, né? Tendo em vista também, né, problemas históricos dos ciganos terem dificuldades, né, de cuidar da saúde bucal. Saúde mental e prevenção e tratamento do tabagismo, alcoolismo e abuso de drogas ilícitas. Então, também, né, os poderes públicos têm que olhar para essa parte. Né, por conta da depressão, ansiedade, né, a questão com o cigarro, álcool e outras drogas ilícitas. Então, o projeto de lei está dizendo o quê? Tem que prevenir e atender esses casos também. Porque toda a população brasileira sofre e todo cigano brasileiro também sofre. E a segurança alimentar e nutricional. Então, a saúde envolve também ter uma boa alimentação. E não é qualquer coisa, é algo que contribua para deixar os povos ciganos fortes. Porque nós somos o que nós comemos. Então, o Estado brasileiro, todos os poderes públicos têm que estar de olho e saber se os ciganos brasileiros e as ciganas brasileiras estão se alimentando de forma correta. Tem mais um artigo, aliás, tem mais um texto que fala sobre a saúde. As medidas previstas nesses outros artigos que eu li acima incluirão a sensibilização e a qualificação dos profissionais de saúde e demais integrantes das equipes de serviços de saúde quanto às necessidades e às particularidades da população cigana. Então, meus amigos, o Estado brasileiro, é isso que está dizendo na lei, né, nesse projeto de lei, deve preparar as equipes de saúde a atender conforme a cultura dos ciganos. Então, não basta só prever, tem que preparar. Sabemos que muitas pessoas não conhecem as questões bem específicas da saúde do cigano. Então, na lei aqui está dizendo, olha, tem que se preparar para atender os ciganos. Uma articulação intersetorial, ou seja, saúde é também educação. Então, tem que envolver outros áreas dos governos, educação, saúde também é cultura, saúde também é direitos humanos. Então são vários setores que têm que estar junto nessa missão de garantir a saúde e a dignidade dos povos ciganos. O fortalecimento da participação e do controle social, os municípios, o estado e o governo federal têm os conselhos. Então deve, né? Na lei está dizendo isso, nessa lei que está no forno.
incentivar que os ciganos e as ciganas das suas cidades, dos estados e do governo federal inclua as representações de vocês nos conselhos, para que vocês possam falar sobre as demandas de vocês. O combate a toda forma de preconceito institucional. Porque, gente, sabemos que é muito difícil, né, acessar a saúde para todo mundo. E o racismo também está presente naqueles que deveriam nos acolher. Então, a lei está dizendo, reconhece que há esse problema do racismo, né, entre as pessoas que fazem atendimento de saúde e que tem que combater. Então, é isso que a lei está dizendo. Vamos lá, pessoal. A lei também fala sobre o quê? Sobre o acesso à terra. Então, o que é que está dizendo? Que os poderes públicos deve elaborar políticas públicas voltadas para a promoção do acesso da população à terra e às atividades produtivas do campo. Então, os povos ciganos no Brasil também têm direito à terra e deve o Estado, todos, porque é uma lei federal, governo federal, Estado e município, promover acesso à terra. E sabendo que os estados e os municípios podem promover políticas específicas. O que é que diz sobre o acesso à moradia? Né? Porque a lei também fala da moradia dos ciganos. Então, os poderes públicos, vejam bem, deve elaborar políticas públicas para assegurar a moradia adequada. Não é qualquer moradia. Tem que ser moradia digna. A população cigana, respeitando as suas particularidades culturais, respeitando cada questão específica de uma comunidade, né, de uma família grande, extensa. Então, os povos ciganos, né, eles com esta lei vai poder bater lá na porta dos poderes públicos, reivindicando política habitacional e que seja adequada, né? Não é qualquer política. Vejamos o que diz o parágrafo único. Os ranchos e os acampamentos são partes da cultura e tradição da população cigana, configurando-se asilo inviolável. Aqui, prestem atenção. É um ponto muito importante. Quando diz asilo inviolável, significa que nenhum policial, nenhuma autoridade pode invadir um acampamento, um rancho, uma casa cigana, né? Mesmo que seja uma tenda, mesmo que seja uma barraca, ainda assim é inviolável, não pode ser invadido. Então a lei, gente, isso é um grande avanço, porque sabemos quantos amigos e amigas ciganas, né, têm os seus acampamentos invadidos. Então a lei está dizendo isso bem claro para os senhores e para as senhoras. Sabemos, né, que temos muitos problemas, né, indo para um outro ponto, dos ciganos não conseguirem entrar no mercado de trabalho. Então, meus amigos, o projeto de lei também fala sobre isso. O poder público promoverá ações afirmativas, né, incentivos, né, específicos que assegurem o acesso, né, dos ciganos e das ciganas ao mercado de trabalho, observando os compromissos, né, assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no emprego e na profissão. Eu mesmo conheço ciganos com diploma, né, técnicos, graduados, que quando se descobre que eles são ciganos, perdem o emprego. Então, o Estado brasileiro, município, governo federal e governo estadual tem que estar atento a isso. Promover políticas para acesso da população cigana ao mercado de trabalho. Porque sem trabalho não tem renda. E os ciganos podem trabalhar em muitas atividades,
Pode ser médico, engenheiro, professor, pedreiro, atendente, enfim, os ciganos podem trabalhar com aquilo que eles quiserem. Vamos lá, pessoal, já está acabando. O que é que diz mais sobre o trabalho? Então, diz mais coisas sobre o trabalho. O poder público promoverá oficinas de profissionalização e incentivará as empresas e as organizações privadas a contratar ciganos recém-formados. Então, é dar incentivo, né? Incentivo às empresas a contratar os ciganos e também promover oficinas que ensinem novas profissões aos ciganos. Os poderes públicos incentivará e orientará os povos ciganos sobre o acesso ao crédito para pequena e média empresa e para a agricultura familiar e o cooperativismo. Então, muitos ciganos são empresários, pequenos empresários, médios empresários. Alguns trabalham no campo com agricultura, alguns querem abrir uma cooperativa. Então, a lei está garantindo isso, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá, já está acabando. O que é que se diz sobre a promoção da igualdade? Para acabar com o racismo de uma vez por todas. Uma missão de todos e todos. Fica o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial responsável pela organização e articulação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades vivenciadas pelos ciganos no Brasil, prestados pelo Poder Público Federal. Temos uma Secretaria de Igualdade Racial lá no governo federal, no Ministério dos Direitos Humanos. Então, os ciganos devem ser incluídos de fato nessa secretaria. Aliás, nesse sistema, né, que já está aprovado, né, mas que precisa incluir mais os ciganos. Então, essa lei, ela incentiva, ela pressiona que haja mais ações para incluir os ciganos nessa estrutura, nesse conjunto de órgãos que trabalham pela promoção da igualdade racial e que de fato inclui os ciganos. Vamos lá, já está acabando. O que diz mais sobre a igualdade, da promoção da igualdade? O poder público adotará programas de ação afirmativa em favor da população cigana. Então, o que seria uma ação afirmativa? Por exemplo, vou dar um exemplo. Que haja vagas específicas reservadas para as populações ciganas acessarem a universidade. Fazer medicina, engenharia, educação física, biologia é uma ação afirmativa para incentivar. Isso é só um exemplo. Pode ter muitas outras ações. E por fim, meus amigos e minhas amigas, o projeto de lei também diz, né, fala sobre o dado demográfico dos ciganos. Serão recolhidos periodicamente dados demográficos sobre a população cigana no Brasil, destinados a subsidiar a elaboração de políticas públicas de seu interesse. Os dados demográficos que pergunte às pessoas: você é cigano? Você não é cigano? Onde você vive? Isso tudo, gente, é para todos esses direitos que eu falei acima, né, para serem cumpridos, os poderes públicos, as autoridades têm que saber aonde estão os ciganos, quantos são, onde vivem, quais são as dificuldades que passam. E isso só pode acontecer com um dado demográfico, um censo demográfico. Tudo bem, acabei esse vídeo sobre aquilo que está no projeto de lei. Aqui, pessoal, é apenas um ponto inicial, um pontapé inicial. Vocês, amigos e amigas ciganas, também podem produzir o vídeo de vocês, explicando cada passo. Eu sou professor, sou advogado, estou aqui falando como Gajon Juron, amigo da causa cigana. Ninguém melhor do que os próprios ciganos e as próprias ciganas para falar do jeito de vocês, o papo reto, né, sem mimimi,
né, falando aqui, perdão essas expressões, mas o que eu quero dizer é, produzam um vídeo de vocês. Vamos divulgar esse projeto que está tramitando e precisa, né, da posição das famílias ciganas para então ser aprovado no Senado, na Câmara e sancionado pelo nosso presidente da República. Meus amigos e minhas amigas, tomem conhecimento e respondam 3 perguntas. Você concorda com o projeto de lei que está tramitando no Senado, o PLS 248/2015? Você concorda? Outra pergunta. O que é que está faltando nesse projeto que precisa de qualquer jeito entrar agora? O que é que precisa, né, ser retirado desse projeto que não pode ficar de jeito nenhum? Essas 3 perguntas vão auxiliar os senhores e as senhoras de todo o Brasil a fazerem parte dessa história que não começou com o Estatuto e nem vai terminar com o Estatuto. É apenas um degrau entre uma escada muito longa que você já percorre, meus amigos, há muito tempo. Essa lei é mais um instrumento, é uma lei que vai estar no papel, que vai ajudar vocês a bater na porta dos poderes públicos a respeitarem aos ciganos. Fiquem bem, fiquem com Deus e qualquer coisa, contem comigo, Felipe Cupertino, um amigo Gajon Juron da causa dos ciganos pelos direitos.